Corre, vai, chama, não é só sua amiga.
Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós faremos a palavra inicial. Se encontra em Mateus 7, 24. Glória a Deus, aleluia. Mateus 7, 24. Eu já vou estar lendo para não tomar tempo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Glória a Deus. Quantos precisam de oração nessa noite? Algum pedido específico? Pastor, o irmão daqui do Mercadista, da Luana, esqueci o nome dele. Perder a vida na Baiano, fala Baiano, né? Esse aí Porque ele tá tá precisando, perdendo a né? missão, Então tá apresentando a vida dele, a vida da irmã Neuzinha também. Glória a Deus, né? Vamos estar orando pelos enfermos nesta noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, primeiramente eu quero ser grata a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Pai, eu te agradeço pelo livramento dado neste dia de hoje, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos, Senhor, na Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar nesta noite cada família aqui representada, Senhor. Alcança a vida, Senhor, da irmãzinha nesta noite, Jesus. Pai, vai curando, Senhor, vai curando ela, Senhor, de toda a enfermidade. Pai querido, Pai amado, visita ela agora neste momento. Espírito Santo de Deus, alcança também, Pai, a vida ali do irmão da Luana, Senhor, meu Deus. Pai, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Visita agora, Senhor, meu Deus, e meu Pai. E eu vejo, Senhor, meu Deus, que haverá testemunho. Toca agora naquela visão, Senhor, nós cremos, Pai, no milagre, Senhor. Porque, Senhor, Tu és, Senhor, Deus de causas impossíveis. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, fica conosco nesta noite, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, toma primazia neste lugar. Porque se não houver a Tua presença, nada acontece, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas da glória ao Senhor. Amém. Gostaria de dar uma oportunidade hoje para a missionária Patrícia, passando aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, deixa a paz do Senhor, amém? Louva a Deus por mais uma noite, por essa oportunidade, né? Tema do livro, né? Aonde você tem que edificar a nossa casa, né? Aleluia, Jesus. Tema maravilhoso. Gostaria de deixar aqui uma passagem rapidamente aqui para os irmãos. Ezequiel 37, uma passagem bem conhecida, irmãos. Glória a Deus. E veio em mim, sobre mim, a mão do Senhor, e Ele fez sair Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E Ele me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Então lhe disse: Profetiza sobre estes ossos e disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Palavra bem conhecida, né, irmãos? Uma passagem que vai falar que o Senhor pega e leva então Ezequiel no vale de ossos. E esse vale fala que era toda a terra de Israel, o exército de Israel, né, que tinha sido morto, abatido ali. Aí a palavra do Senhor fala que o Senhor pega Ezequiel e leva
falo que eu fui aceita, né? Deus aceitou. Porque a gente erra, a gente somos falhos, só que também a gente levanta e começa. Aleluia. A presença do Senhor. Então não está nada morto. Nos nossos olhos, né? Pode estar morto, mas não está. Então profetizo que vale a pena esperar o tempo do Senhor. Vale a pena confiar no Senhor, porque é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro, né? Bem presente no meio da angústia. E esse é o nosso Deus, amém? Para essa oportunidade, palmas louvando o Senhor. Irmãos, eu queria que vocês declarassem essa noite, dizendo assim: Jesus, é a rocha. A minha casa. Às vezes ele fala nesse Deus, o não está entendendo direito, mas nós vamos pegar para ver exatamente o testemunho que a Paty contou aqui. Ali vai dizer assim a respeito de alguém que construiu a sua casa na rocha, mas está fazendo uma simbologia, está mostrando a respeito daqueles que ouvem a palavra de Deus. E é exatamente desse jeito porque ela continuou insistindo, porque ela perseverou, porque ela acreditou na palavra do Senhor. É exatamente isso que tem que acontecer na nossa vida. Aí vai dizer assim no versículo 20, no versículo 25, que aquele que não ouve a palavra do Senhor, ou ouve e decide não praticar ela, ele assemelha ele como alguém que constrói a casa na areia. E o que acontece? Quem constrói uma casa na areia sofre o vento. As águas vêm, o que acontece? A casa ela cai. O que me chamou a atenção nesse texto é que diz que a queda é grande. Então, para a gente entender esse texto, Jesus está dizendo assim: é melhor eu ouvir a minha palavra e praticar. É melhor eu começar a escutar e começar a acreditar no que eu posso fazer. Porque depois nós não podemos mais reclamar da queda que houve. Então, nessa noite eu quero liberar essa palavra. Apesar do vento, apesar da tempestade que vem, apesar das águas que correm, apesar das circunstâncias, da preocupação que assola o teu lar, do cenário de vale de nosso século, mas eu ouço a palavra do Senhor. E eu sei que quem sustenta a minha casa não sou eu. Quem sustenta a minha casa não é o meu marido. Quem sustenta a minha casa não é o pastor da igreja. Mas quem sustenta a minha casa é o povo de Jesus. É o momento de nós entender que tem alguém sustentando a nossa casa. Mas ele só permanece sustentando a nossa casa a partir do momento que damos credibilidade com a palavra dele. Enquanto não acreditarmos, enquanto nós ouvir aqui e entrar dentro do nosso lar e começar a declarar palavras de derrota, a nossa casa vai estar sobre a areia. E qualquer vento vai ser capaz de derrubar. E qualquer chuva vai ser capaz de derrubar. Mas essa campanha é exatamente para dizer assim: olha, se até agora o vento derrubou a minha casa, se até agora o frio derrubou a minha família, se até agora não houve uma insistência, uma perseverança, a partir dessa campanha eu entendi que Jesus ele está sustentando o meu lar. Então é hora de você entender que existe uma palavra de Deus na nossa casa. Eu queria dar uma oportunidade para ele que está adorando o Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Som. Primeira igreja, vou falar assim, amém? Você que pode se colocar de pé, vamos adorar nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Glória, aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abra a palavra de Deus. Vamos estar orando agora no dia de oferta. Abra a palavra de Deus, Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21. Que vai dizer assim: eu olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas à arca do tesouro. Ele viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram as ofertas a Deus no que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Até aqui, meus amados e queridos irmãos. Nós entendemos, aqui a palavra do Senhor ela nos diz, né, a respeito que ali estava em lançando aqueles ricos, aqueles que já sobraram dele, ou seja, já tinham feito tudo que eles precisavam fazer, e o que sobrou, eles foi ali deitarem a sua oferta. Mas essa viúva, ela deitou tudo que ela tinha. O que eu acho interessante aqui é que se ela deitou tudo que ela tinha, é que ela não se preocupou com o dia de amanhã. E às vezes é isso que Deus precisa acender dentro de nós, porque às vezes nós até entregamos, ou às vezes deixamos de entregar, por quê? Porque se preocupamos com o dia de amanhã. Então que o Senhor hoje venha plantar essa semente no nosso coração, na certeza que o Deus que proveu hoje também é o Deus que vai prover no dia de amanhã. E eu queria que os irmãos colocassem de pé para a gente fazer a oração, porque graças a Deus eu gostaria de apresentar a nossa irmã da casa, o missionário Igor aqui, e de prontidão aceitou o convite, e eu quero dar bastante tempo com a palavra do Senhor também, porque quando eu estava sentada ali, o Senhor disse assim: a palavra vai ser nutriente para a nossa raiz, nessa noite. Então a gente vai receber a palavra, vamos agora tentar entender a palavra, os irmãos entrem na comunhão e começam a receber o nutriente que a tua água de precisa acontecer. Às vezes o nutriente é a alegria, então o nutriente da alegria entre dentro do meu coração essa noite. Às vezes você precisa, é uma providência dentro da tua casa, mas você diz assim: Senhor, então manda a providência, encher a minha raiz e esse nutriente congregar na minha planta. Talvez a tua providência só seja paz, então fala com o Senhor: Senhor, que esse nutriente chamado paz começa a abastecer a minha raiz, porque a palavra do Senhor vai vir como nutriente para a nossa alma. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento diante da tua presença, Pai, nós entregamos, Pai amado, Pai querido, os dizimistas, os ofertantes que não ofertaram, eu vim dizimar nesta noite, Pai amado e Pai querido. Se, Senhor, tiver alguém aqui tendo alguma falta dentro do teu lar, dentro da tua casa, Senhor, eu convido, Senhor Jesus, que o Senhor venha surpreender, Pai, enviar a providência, Pai amado e Pai querido. Senhor, nós bem sabemos que o Senhor é o Deus que cuida do nosso hoje, que o Senhor também é o Deus que vai cuidar do nosso amanhã. A tua palavra diz assim pra gente que não é pra gente se preocupar com o que é bem de comer, de beber ou de vestir, porque se o Senhor tem, Senhor, providência dentro do passarinho, cuida de uma andorinha, quanto mais dos teus filhos. E porventura, se os teus filhos pedem pão, o Senhor irá dar uma perna, ou também, Senhor Jesus, se os teus filhos pedem algo que almeja o coração, o Senhor é algo para recusar, Senhor Deus. Mas neste momento, Pai amado, Pai querido, eu oro e apresento, Senhor, entra com providência na casa de cada um, Pai. Senhor, visita, Senhor, o celeiro, Pai amado, Pai querido, dos teus filhos, Pai. Senhor Deus, mexe eles, Pai, calça eles, Pai amado. Assim como o Senhor sustentou aquele povo que estava no deserto, Pai, que não sabia de onde vir, mas entendeu que viria de algum lugar. Então, Senhor Deus, neste momento eu peço ao Senhor, Pai, envia se for preciso maná do céu, Senhor Jesus. Senhor, envia se for preciso, Senhor, uma coluna para nos cobrir, Pai, durante a manhã, Pai amado e Pai querido. E nos proteja com a tua presença. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Seja a oportunidade que nosso irmão tem de estar adorando ao Senhor. Agora a gente com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia.
e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, foi grande a sua queda. Agora abra comigo em Lucas, capítulo 8, e versículo 41, e depois vamos no capítulo, versículo 49 em diante. Lucas, capítulo 8, versículo 41, e depois vamos versículo 49 em diante, que diz assim, Lucas, capítulo 8, versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas está dormindo. E começaram a dar risada dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que ele desse e comeu. Versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados, e ele se mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. E você vai, glória a Deus, porque a palavra de Deus. Meus amados, para que os amados possam entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu fiz questão de ler esses dois textos. Quando eu finalizar a mensagem, você vai entender o que Deus quer falar para nós. Quando eu olho para o ministério do nosso amado Jesus, Jesus, quando ele começou seu ministério público, pastor André, foi marcado por milagres extraordinários que ele realizou. O próprio evangelista João, no evangelho qual ele escreve, no último capítulo, no último versículo, João vai dizer que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, ia faltar livros sobre a face da terra. E Lucas agora vai narrar para nós a história de um homem chamado Jairo. Percebam que Jairo não é qualquer homem, ele é príncipe da sinagoga, é um homem famoso, é um homem conhecido, é um homem respeitado. Mas esse homem que é famoso, esse homem que é conhecido, esse homem que é respeitado, ele agora tem um problema dentro da sua casa. O problema é esse, que a sua filha está à beira da morte. Já agora, quando se depara com a situação dentro da sua própria casa, que a sua filha está perto de morrer, já eu poderia muito bem pegar sua filha e levar no maior hospital da época. Já eu poderia muito bem pegar sua filha e levar no maior médico da época. Mas a Bíblia diz que já agora ele pega o problema que ele tem dentro da sua casa e vai levar até a presença de Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Já agora ele pega o problema que ele tem dentro da sua casa e ele vai levar até a presença de Jesus. Há quem diga, pastor André, que quando a gente vem para o culto, os nossos problemas devem ficar lá fora. Eu, porém, digo diferente. Quando a gente vier para o culto, traga os seus problemas com você e apresenta para aquele que pode resolver. Já agora, ele pega o problema que tem dentro da sua casa e vai levar até a presença do mestre. Quando ele chega na presença do mestre, ele se lança aos seus pés e vai o adorar. Você tem que chamar a atenção, pastor Marlene, porque ele poderia muito bem chegar expondo primeiro a sua situação, chegar expondo o seu problema, mas a Jairo vai ensinar para nós que o maior lugar que o homem pode estar, o maior lugar que a mulher pode estar, ainda é aos pés de Jesus. É Jairo dizendo: a luta chegou, mas eu ainda estou aos pés dele. A prova chegou, mas eu ainda estou aos pés dele. É Jairo dizendo: a minha casa não está passando por tempestade, mas eu ainda estou aos pés daquele que é rocha inabalável. Jairo, ele lança
Jesus vai entrar na tua casa. Jesus vai entrar no teu casamento. Jesus vai entrar na tua história. O diabo, quando vem, já vem destruindo tudo. Mas o meu Jesus é diferente. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar em sua casa. Você abre você e você vai ser convidado até a porta. Ele convida Jesus para ir até a sua casa. E nesse percurso de Jesus em que está a sua casa, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher que padecia de hemorragia há 12 anos. Ela gastava com medicina e não podia ser curada. A Bíblia diz agora, pastor André, que Jesus está passando com já. É uma grande multidão. Uma mulher que tinha hemorragia naquele tempo, segundo a lei de Hebreus, capítulo 15, aonde ela tocava, se viesse outra pessoa e tocasse no mesmo lugar que ela tocou, se tornaria imundo que nem aquela mulher. Olha para cá, gente. Quando essa mulher agora está excluída, rejeitada, abandonada, ela não pode ter contato com a vizinhança, ela não pode ter contato com a sociedade, porque segundo a lei, ela morre apedrejada. Mas Jesus está passando com já. É uma grande multidão. E aquela mulher vai dizer consigo mesmo: eu vou me levantar. E se eu somente tocar na hora do seu vestido, eu serei curado. A primeira coisa que essa mulher vai ter é a fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda coisa que ela vai ter é determinação. A palavra determinação é do latim, que significa decidir ou resolver. Aquela mulher vai dizer: hoje eu vou para o culto, mas o meu milagre vai acontecer hoje. Hoje eu vou para o culto, mas eu vou receber a minha vitória hoje. Porque tem gente
pastor Igor, na casa só entra quem tem intimidade. Na casa só entra quem o altar está selecionado. Ei, Pai, que abre a porta para todo mundo entrar. Hoje à noite Ele preparou para selecionar. Hoje à noite Ele preparou para separar. Quando Ele entra na casa, é aqui que eu queria chegar. A menina não está morta do lado de fora. A menina está morta do lado de onde, gente? Do lado de Deus. O ensaio foi do lado de Deus. Tem muita gente morrendo aqui, mas não é do lado de fora da casa. É dentro da casa. A mulher que perdeu a vaca, pastora André, ela não perdeu na rua. Ela perdeu dentro da casa. A maioria pega sobre o filho pródigo, que se perdeu quando foi para o mundo. Mas o irmão dele, que está dentro da casa do pai, está mais perdido que aquele que sabe. Os valores estão se acabando dentro da casa. A comunhão está se acabando dentro da casa. A união está se acabando dentro da casa. E paz para os irmãos aqui. Antigamente, Satanás, ele matava os crentes da casa e levava para o mundo. Quando eu falo casa, eu falo igreja. E quando eu falo igreja, eu falo do modo universal. Mas hoje em dia, Satanás mudou sua estratégia. Hoje em dia, ele mata os crentes e deixa morto dentro da igreja. Quem entra dentro da igreja, mas não consegue adorar mais, não tem mais sensibilidade, não tem mais temor. Mas eu vim dizer para alguém essa noite: o leão entrou na casa hoje. O leão! Levaram o cano, correto, engraçado. Ele entrou na casa. É por isso que o próprio Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. O segundo homem, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Irmãos, os dois grupos que Jesus vai falar, ouve. A diferença, tá, pastor, é que um grupo vai ouvir e vai praticar. Porque o Tiago vai escrever: não sejais só ouvintes, mas sejais também praticantes. Pregador, mas eu ouço palavra todo dia. Ouvir palavra não salva ninguém. Mas o pregador vem para o culto domingo a domingo. Vem para o culto domingo a domingo não salva ninguém. E o que salva? É ouvir e praticar. É ouvir e obedecer. É ouvir e praticar o que se ouviu. É por isso que já ele vai atrás de Jesus, porque ele sabe que Jesus é a rocha. Ele sabe levar o canto correto na raça, que Jesus é a rocha. Irmãos, aquele que ouve as palavras e as pratica, ele está alicerçado sobre a rocha. E quem está na rocha, meu amigo, pode vir tempestade, mas ele não cai, ele permanece de pé, porque ele está edificado sobre a rocha. Todo mundo, quando passa na rua e vê uma casa linda, se encanta pela beleza da casa. Olha que casa linda, olha que fachada bonita, olha que casa espetacular. Mas o mais importante, ninguém está vendo. O primordial, ninguém vê. E o que é, pregador? É a estrutura. É o alicerce da casa. Mas se encanta pela beleza. E nem toda beleza tem estrutura. Mas toda estrutura tem beleza. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Sabe o que Deus vai dizer para nós essa noite? Ministério não é estar em cartaz. Ministério tem estrutura. Ministério não é ser famoso. Ministério tem estrutura para aguentar a perseguição, a calúnia, a dor, a pancada. É estrutura. Tem ministério, pastor André, é saber lidar com a ingratidão. É saber, aleluia, que você vai ajudar. E aí eu falo
Quando Jesus entra, a menina está morta em cima da cama. Mas Jesus entrou na casa. E quando ele entra na casa, a morte pode ter chegado, mas vai ter que recuar. A depressão pode ter entrado, mas vai ter que recuar. A ansiedade pode ter entrado, mas vai ter que recuar. Por quê? Porque a rocha entrou na casa hoje. Eu vim profetizar essa noite. Haverá restituição na casa. Haverá restauração na casa. Haverá união na casa. Haverá comunhão na casa. Satanás entrou para bagunçar. Mas nessa noite Jesus entrou, não é para colocar ordem na casa. Vai ser ordem na casa. Ele entrou na casa. Porque aqui está o segredo do crente. Jesus vai dizer, aquele que ouve as palavras e as pratica. O segredo do crente está aqui, na audição. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé vem pelo ouvir, ouviu o quê? Ouviu o quê, gente? É por isso que Jesus te deu uma boca e 2 ouvidos. Para você falar menos e ouvir mais. Mas tem gente que tem 2 bocas e 1 ouvido. Fala tanto, mas ouve tão pouco. A missionária Patrícia falou sobre o vale aqui. Deixa eu pegar um caminho com você aqui nessa noite. Ezequiel, quando está no meio do vale, Deus fala, Ezequiel profetiza. Ezequiel, pastor André, vai encher um monte de água, dizer, vale dos nossos filhos. Ouve a palavra do Senhor. A pergunta é, alguém aqui já pegou o seu ouvido? Mas existem 3 ossos que estão localizados na nossa audição. Número 1, martelo. Número 2, bigode. Número 3, espírito, que é o menor osso do corpo que está localizado na nossa audição. Deus vai começar a restauração do vale, é pela audição que está aí. Porque aqui é o segredo do crente: quem ouve erra menos, quem ouve aprende mais. Sabe que nós temos uma geração de rebeldes? Porque não quer ouvir mais. A nossa geração é boa para falar, mas é ruim para ouvir. A nossa geração quer pregar, mas não quer sentar para aprender. A nossa geração quer falar por demais, mas nessa noite o grandão está dizendo: está na hora de sentar para ouvir. Está na hora de sentar para ouvir, porque o segredo está na audição. É por isso que ele vai dizer: os 2 grupos já vai ouvir a mesma palavra. Os 2 grupos vai ouvir o próprio Jesus. Mas só um grupo aqui que vai permanecer de pé. E eu preciso ser mais profundo aqui nessa noite. Quando a tempestade vir, ela vai revelar qual é a nossa estrutura. Meu Deus. Quando a tempestade vir, ela vai revelar qual é a estrutura da nossa casa. Meu Deus. Quando a tempestade vir, vai revelar se nós estamos edificados sobre a rocha ou se nós estamos edificados sobre a areia. Nós vivemos um tempo, aleluia, que as pessoas têm as coisas fáceis demais. Perceba que os 2 grupos vão passar por lutas. Os 2 grupos vão passar, aleluia, por ventos. Mas só um grupo vai permanecer de pé, que é o grupo que está edificado sobre a rocha. E a pergunta que eu quero calar é essa: se já não edificasse sua casa sobre a rocha, ele não ia aguentar. Se já não edificasse sua casa sobre a rocha, a sua família sucumbiu. Sabe o que Jesus está dizendo essa noite? Edifica teu casamento sobre a rocha. Meu Deus. Edifica teus filhos sobre a rocha. Edifica tua casa sobre a rocha. Edifica tua família sobre a rocha. O vento vai vir, a calúnia vai vir, a tempestade vai vir, mas você vai permanecer de pé. Porque você está edificado sobre a rocha. Glória a Deus. E o que é a rocha, pregador? É a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, o fracasso aqui não foi a casa quebrada, pastor Maria. O fracasso aqui foi edificar a casa sem a palavra de Deus. O fracasso aqui foi edificar a casa sem a palavra de Deus. É Deus dizendo para nós: a nossa família tem que estar baseada, tem que estar alicerçada na palavra. O nosso casamento, os nossos filhos, a igreja tem que estar edificada sobre a rocha. O próprio Jesus vai dizer: sobre essa terra edificarei a minha igreja.
Pega a pedra pequena, mas ele está dizendo: pega, não é sobre você, é sobre mim que eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que Deus está dizendo para nós? É tempo de voltar a viver na rocha. É tempo de edificar a casa sobre a rocha. E já não entendeu isso? É por isso que ele foi atrás de Jesus. Porque se não fosse atrás de Jesus, a sua filha ia ser sepultada. Mas quem está edificado sobre a rocha, a morte pode chegar. Mas ele chega para mudar a história nessa noite. Quando ele vai aonde ela está deitada, e você está deitado, que traduzido é levanta-te. Glória a Deus. E a menina se levantou. Porque quando ele fala, até o morto obedece. Quando ele fala, o milagre acontece dentro da casa. O milagre aconteceu dentro da casa. Porque a menina ouviu e obedeceu a voz dele. Eu finalizo a mensagem aqui, gente, para dizer para nós: é tempo de nós permanecermos edificados sobre a rocha. Porque esses dois grupos, os que ouvem e praticam a sua casa, é edificado sobre a rocha. Mas os que ouvem e não as praticam, é edificado sobre a areia. Esses dois grupos estão aqui dentro. Tem pessoas, pastor André, que estão há anos na igreja, mas continuam com a casa edificada sobre a areia. Tem pessoas que frequentam culto, mas continuam com a casa edificada sobre a areia. Participa dos cultos, mas continua com a casa edificada sobre a areia. O que é permanecer com a casa edificada sobre a areia, pecador? É você vir aqui e voltar para a tua jurisdição novamente para cá. É você vir aqui adorar, mas quando acaba o culto, você volta, aleluia, para a vida dupla novamente. Isso aí é permanecer com a casa edificada sobre a areia. Mas quem está edificado com a casa sobre a rocha, aleluia, ele entende que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entende, aleluia, que aquele que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Permaneça com a tua casa edificada sobre a rocha. Permaneça com a tua casa edificada sobre a palavra de Deus. É Salmo 1, bem-aventurado ao varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O salmista vai escrever: eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus falou para Josué: Josué, medita neste livro de dia e de noite. A nossa casa, a nossa família tem que estar edificada sobre a palavra. Acabe já recebeu a vitória, recebeu o milagre, porque estava edificada sobre a rocha. É tempo e é noite de refletirmos. Nós devemos permanecer alicerçados sobre a rocha. E Jesus termina dizendo que caiu até a casa e grande foi a sua queda. Mas eu profetizo nessa noite que nós vamos permanecer edificados sobre a rocha. Porque Jesus é a rocha que edifica a nossa casa. Jesus é a rocha que edifica o nosso ministério. Jesus é a rocha que edifica essa igreja. Jesus é a rocha que edifica a nossa história. Se coloque nessa noite, eu quero falar com você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Glória a Deus. Feche teus olhos nessa noite. Glória, glória. Há uma presença do Espírito. Há Glória uma graça de Deus aqui nessa noite. a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e a outra mão aponta para onde você mora nessa noite. Aleluia. Com a mão no coração e aponta a outra mão para onde você mora nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, a tua
conforme o Senhor colocar no meu coração. Pai, o Senhor conhece a tua noiva, a tua igreja. Pai, como ministro do teu evangelho, ó Pai, eu te peço, ó Pai, nessa hora, nesse momento, toca agora, Pai, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Pai, confirma nessa noite a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Pai, nessa noite, eis aqui uma igreja, eis aqui um povo, ó Pai, separado, um povo, ó Pai, que está com a sua casa edificado sobre a rocha que é o Senhor. Eu sei, ó Pai, que vem vento, eu sei que vem tempestade, eu sei, ó Pai, que vem calúnia, eu sei, ó Pai, que vem afronta. Pai, nós não vamos permanecer de pé, porque nós estamos edificados sobre a rocha, e quem está edificado sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir para o que for, mas vai permanecer de pé para a glória do teu nome. Eu te peço, ó Pai, nesse momento, ajuda a igreja, ajuda o teu povo. Pai, eu te peço nessa hora, esse casamento, ó Pai, venha permanecer na rocha. Essa família, ó Pai, que está me ouvindo, venha permanecer na rocha. Que essa igreja, ó Pai, venha permanecer na rocha. Que a nossa vida venha permanecer na rocha. Porque o Senhor é a rocha que edifica a nossa casa. O Senhor é a rocha que edifica a nossa família. Pai, eu te peço nessa noite, confirma a tua vitória, em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém, o Senhor e teu Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Boa. Foi essa a palavra. Eu posso ir. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma palavra abençoada como esta. Somos esta agradecida, verdade? Quinta-feira amanhã, oração às 8 nas 20 horas da igreja. Sexta-feira, ensino da palavra. Domingo, culto de bênção, está ministrando o pastor Jaciel. Amém? Gabriel. Quarta-feira que vem, se assim o Senhor não voltar, segundo dia da campanha Jesus, a rocha que edifica a minha casa. Amém? Irmãos, nós vamos estar, semana que vem, nós vamos estar retomando o projeto das quentinhas da rua, tá bom? Aqueles que sentiram o coração de ajudar, vamos estar usando com a pastora, e a pastora Fica, nós estamos indo um caldinho, levar um caldinho para eles, um pano, abençoar a vida deles, ou arroz, feijão e salsicha. Eu falei com a pastora, melhor o caldinho. Caldinho com a calabresa, um bacon, um pãozinho, para abençoar a vida desses irmãos que estão lá fora. Eu acho que caldinho menos, né? Mas também nem apetece também, né? Porque depende do que vai fazer, tem que pesar muito, muita mandioca, muito, depende do que for, né? Então, arroz, feijão e uma salsicha, E comecei com um caldinho de feijão. feijão? Eu acho que Porque eu acho que foi uma Porque a última vez que nós fomos, nós levamos, se eu não me engano, acho que foi 50 marmitas, ou foi 60, e nós voltamos com bastante. Então, por isso eu falo que o caldinho. Mas vamos ver, nós vamos assistir. feijão rende, né? Porque feijão rende, eu estou falando. Porque assim, se você faz um caldinho com feijão tem bastante. Então, 5 pacotes de feijão, 8 pacotes. Vai ser a mesma coisa. A bênção do céu. Agora. Então, nós vamos estar saindo na próxima sexta. Agora, na outra sexta-feira, que é dia 13. Amém? Sexta-feira.
Vamos orar? Que o Senhor venha abençoar a vida do nosso missionário. Ele é da casa, por isso que nem é anunciado mais. Eu sei que a casa dele é no Belém, a segunda casa dele é no Santo Belém. Vamos orar sobre Deus e quero Pai, Deus da vida. Neste momento, te agradecemos, Pai, por este culto, nesta palavra, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai, da mesma maneira, a qual o Senhor trouxe para o teu povo em paz e segurança. O Senhor venha levar a cada um, Pai, debaixo da tua presença. Pai, dê um restante de semana debaixo da tua presença, da tua graça, um restante de semana de resposta, Pai, sobre a vida do teu povo, Pai, de notícias boas chegando, Pai, sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga nossas mãos. Que o meu de amor, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas ricas e doces consolações esteja com toda a igreja de agora, para todos sempre, todos digam. Amém!